E aí, pessoal, um videozinho aqui fazendo um complemento ao Paulo Cogos, mas Fower, está escrito no título que é uma resposta. Sim, bem-vindo ao bait. Né? Apresento para vocês o conceito. Mas, respondendo aqui o Palio Focus, vamos colocar assim, ele fez um vídeo sobre o Mandetta ser um escravizador de médicos e tudo mais, e tá certo. Simplesmente tá certo. Um ótimo vídeo da parte dele. Só que teve um assunto que ele não tocou e eu gostaria de abordar aqui rapidamente, uma coisa super simples, né? Que seria o próprio fato do juramento, que tem muita gente que tá falando lá nos comentários dele, que sim, eu também leio o comentário dos outros, até para ter umas ideias do que fazer, ou do que comentar, ou do que começar a pensar, porque muitas vezes eu fico fazendo uns negócios em privado e não solto o vídeo, né? Mas isso aqui eu achei importante soltar porque é um assunto bem simples que eu já tinha falado até sobre a questão da arbitragem, que para quem não sabe, eu tenho uma empresa de arbitragem agora, né? E eu falando sobre arbitragem com meu sócio, o Mário Demolidor, a gente estava conversando justamente sobre uma questão de juramentos ou deveres implícitos da profissão, né? Então isso foi uma coisa bem interessante e o médico tocou justamente nisso. No juramento que os médicos fazem, tem diversas prescrições ali indicadas, né? Como ensinar a arte para os outros, né? No caso, a arte da medicina. Ajudar os outros sem remuneração ou contrato, tudo mais. E tem outras questões ali que eu digo que são questões transcendentais da medicina, que seria o seguinte, não causar o mal, né? Que é a ideia, digamos, uma norma regulatória baseada no direito de propriedade, se tu for analisar de uma forma mais clínica, né? O trocadilho aí, mas se tu for analisar, o não fará o mal é o quê? O paciente ele chega para ti querendo que tu faça o bem para ele, no sentido trate a doença dele. Então, se tu chegar lá, tipo, vou pegar esse bisturi aqui e cortar a coluna do cara só para ver o que acontece, né? Porque eu tô curioso. Isso daí tu tá indo contra não só esse juramento médico, mas também contra o direito de propriedade, porque tu tá violando a confiança que ele colocou em ti em fazer esse serviço. Então, partes desse juramento, eles já são, digamos, implícitos na atividade médica. Talvez seja um problema de tu definir claramente o que é atividade médica, mas a pessoa que está pedindo, digamos assim, um tratamento, ela acaba sendo a pessoa que espera que o médico simplesmente não fique, sei lá, torturando, matando os pacientes, porque, sei lá, é de vontade do médico, ou o médico está curioso para ver o que acontece. Isso não precisa de uma questão de juramento, isso daí é uma derivação lógica vindo direto do direito de propriedade. Então, tipo, fazer um juramento é mais uma questão simbólica quando tu tá defendendo esse tipo de coisa. Muito mais, digamos, uma simbologia e uma questão que tu tá sabendo que é isso. Mas se tu, digamos, é contratado como médico, mesmo sem fazer esse juramento, acaba cometendo esse tipo de ação, isso seria claramente uma negligência. Né? Mas eu não fiz juramento nenhum dizendo, cara, tu não tinha então aceitado o serviço. Né? Tem outras coisas também do juramento que fala que não vai dar substância abortiva para a mulher, mas eu acho que isso daí os estatistas, os que são aborteiros, estão ignorando. Olha só, não, porque a mulher tem que fazer aborto seguro, né? Sendo que, lembrando que em causas de morte no mundo, no mesmo período do primeiro trimestre, morreu mais gente abortada, mais criança abortada do que de corona. Só um fato aqui, ó, só um fato, deixando bem claro, né? Morre mais gente abortada do que de corona. E sim, é um assassinato, tá? Deixando isso também claro. Mas, então, o que é o ponto principal? Vamos lá. Ali fala que é buscar fazer sem remuneração e sem contrato. O que isso quer dizer? É ajudar, livre e espontânea vontade. Né? Fazer isso daí vindo da caridade do próprio médico. Agir como um bom samaritano, digamos assim. Praticar o bem sem olhar a quem. Isso não quer dizer abraçar pedófilo, como o Drauzio Varela faz, ou virar trabalho escravo do Estado, como o Mandetta está querendo, né? E o Cogos muito bem apontou. Isso quer dizer o quê? É simplesmente uma declaração que será tentado praticar a caridade. Nenhum problema nisso. Tu poderia até ter uma questão assim, vamos supor, um hospital fechar um contrato com o médico dizendo, olha, mesmo que tu esteja fora do horário, né, ou tu não esteja praticando, ou seja uma pessoa assim, um pobre, qualquer coisa, atende, não se importa com dinheiro. Atende, faz o negócio. Busca isso daí. Isso pode ser um posicionamento muito bem colocado até, e que não tem nenhum impeditivo para isso. Agora, quando a gente trata de um hospital, fica fácil ver que isso daí é válido num contrato. Né? Agora, e o Estado? O Estado pode cobrar que o médico, por livre e espancada vontade, vá lá e trabalhe porque ele fez um juramento? Não, por dois motivos. Primeiro motivo, a atividade médica ela só pode ser feita com base nesse juramento porque o Estado mandou. Obviamente, as questões transcendentais da atividade médica, como não causar mal, essas coisas, né, as questões necessárias para isso, elas são já consideradas
priori, digamos assim, o que seria o médico. Né? A priori no sentido só de quando a gente começa a definir o que é um médico. Agora, as questões assim de ser caridoso, essas coisas, são questões que vêm depois, né? Que o médico vai dizer que ele vai fazer isso. Não é simplesmente uma questão que ele já está, digamos, pressuposto na sua atividade. Então a treta toda o Estado ele força que o médico internalize certos deveres. Essa forma de forçar não quer dizer que o dever é legítimo. Não quer dizer que, tipo, o médico não possa querer ir fazer isso, mas o médico que não quer, ele não pode ser cobrado por isso. Da mesma forma que uma pessoa que está sendo cobrada por imposto, se ela não quisesse pagar, não deveria ser obrigada. Mas só porque o Estado pode lhe obrigar a fazer isso, não quer dizer que está certo. Então, isso daí demonstra que Paulo Cogos está correto, muito bem por sinal, justamente isso é uma escravidão, né? Mas é análogo. Não, não é análogo, é escravidão, é justamente isso. Da mesma forma que o Estado te cobrando imposto é uma forma de escravidão, só que indireta, digamos assim. Não estou roubando seu trabalho, ele forçando a fazer uma coisa seu corpo, só estou cobrando o fruto disso daí. Então tem um passo a mais, a gente fez uma magia aqui, então, e a gente chamou de outro nome, então tu não é escravo, tu é contribuinte, né? E o ponto final, que também se consta nisso, é o seguinte: dizer que o Estado tem o direito de cobrar uma coisa implica que o Estado teria legitimidade de existência. Isso daí não segue. Simplesmente o Estado não tem essa legitimidade de existência. O Cogos, por mais que não seja um libertário, pode discordar da ética libertária, eu vou fazer o ponto da ética libertária mesmo. É uma contradição tu dizer que o Estado deve existir. É uma condição com o próprio a priori da argumentação. A tua própria ação de argumentagem indicaria que não, né? Tem gente que discorda, tem tudo mais, bem, liberdade deles de estarem errados. Mas o ponto central é o seguinte: o Estado não deveria nem existir, quiçá escravizar o médico, né? Então, deixando isso claro, quando um juramento ou um dever ele é aceito por livre e espancada vontade, com um vício da vontade, esse dever não pode ser considerado. Esse dever, na verdade, se a pessoa quiser fazer, fala, não me importo, eu fui meio que coagido a fazer isso, eu fui obrigado a fazer isso, eu não tinha escolha de não fazer, mas eu faria de qualquer forma. Tá, essa pessoa pode fazer, sem problema. Agora, uma pessoa que foi coagida a isso, obrigada a isso e não quer fazer, ela não tem o dever de fazer, né? Mas isso também se dá mesma forma sobre licença de software, onde tu tem propriedade intelectual e a empresa que faz o software barra o concorrente. Essa empresa ela não consegue justificar isso, há um stopper nesse dever, não, há um impedimento na cobrança disso daí, né? E isso tem que ficar muito claro. Muita gente estava reclamando, eu só estou fazendo esse ponto para complementar, apesar do bait no título dizendo que é uma resposta, é um complemento, na verdade, e eu vou deixar a resposta mais porque isso vai atrair um pouco mais de atenção, mas por esse vídeo é isso, né? Até mais aí todo mundo.